Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ver semelhança de triângulo. A semelhança de triângulo é um dos principais assuntos da geometria plana, pois compara os lados dos ângulos do triângulo para determinar se os mesmos são de mesma medida ou de proporcionalidade. De acordo com a definição, dois triângulos são semelhantes quando apresentam os três ângulos congruentes e os respectivos lados proporcionais. Por tais motivos, o quociente da divisão entre esses lados deve ser constante. Observe na imagem a seguir um exemplo contendo dois triângulos semelhantes. Repare que esses dois triângulos são semelhantes, porque os ângulos correspondentes têm a mesma medida, 60 graus, 60 graus, 70 graus, 70 graus, 50 graus, 50 graus, e os lados são proporcionais, porque 12 dividido por 2, 6, 14 dividido por 2, 7, e 10 dividido por 2, 5. Sempre que isso acontece, os dois triângulos são semelhantes. Caso de semelhança. É possível verificar a semelhança nos triângulos de uma forma mais simples. Basta observar se eles se enquadram em um dos casos de semelhança de triângulos a seguir. O primeiro caso seria ângulo e ângulo. Se dois triângulos são semelhantes por possuírem dois ângulos correspondentes em mesma medida. Por exemplo, aqui, 30,96 graus, 30,96 graus. Correspondente quer dizer que eles estão no mesmo local, cada um ocupando o mesmo local do triângulo, e 90 graus e 90 graus. Se dois ângulos correspondentes têm a mesma medida, eles são semelhantes. No segundo caso, lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois lados são semelhantes. Por exemplo, eu tenho dois triângulos, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Repare que eu sempre vou multiplicar por 3. Quando isso acontece, eles também são semelhantes. E o terceiro caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles são congruentes, então esses triângulos são semelhantes também. Por exemplo, são proporcionais, porque 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. E o ângulo entre os dois lados tem a mesma medida, 47 graus. Então também é um caso de semelhança. Exemplos. Uma vez que os triângulos a seguir são semelhantes, qual é a medida do lado BC? Identifique o caso de semelhança nos triângulos a seguir. Dado dois triângulos, se eles são semelhantes, 4 vezes 2, 8. Que número que é multiplicado por 2 vai dar 10? 5. Então, o lado BC vale 5, certo? Então, o item A. No triângulo ABC, a medida do lado AC é 4. AC é 4. E o lado correspondente no triângulo é 8. Então, 4 é metade de 8. Logo, o lado BC vai ser a metade de 10, que é 5. E nesse caso, vai ser o segundo caso, lado, ângulo, lado. Por quê? Lado, proporcionais, aqui vale 5, aqui vale 10, lados proporcionais, e ângulo correspondente de mesma medida. Exemplo 2. Dado o triângulo abaixo, responda. Eles são semelhantes? Justifique sua resposta. Item B. Qual é a medida do ângulo que não aparece nas figuras? Repare que, para que dois triângulos sejam semelhantes, dois ângulos têm que ter a mesma medida. Apesar deles não estarem na mesma posição, 72, 72, 35, 35. Então, eles são semelhantes porque dois ângulos têm a mesma medida. E o terceiro lado, item B. Qual que é a medida? Eu sei que no triângulo a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então 72 graus mais 35 graus mais alfa igual a 180. A alfa vai ser igual a 180 menos 72 menos 35. Então a alfa é igual a 73 graus. Então a medida do outro lado, ou do terceiro ângulo aqui, é 73 graus. É isso por hoje, gente. Um abraço a todos. Fiquem bem.